E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Antes de falar dos assuntos do dia, eu queria dar um aperitivo para deixar vocês com água na boca. Olha só essa imagem aqui, é de uma coisa que foi produzida aí no Butantan, que tem o número do lote, tem aqui ó, Fab e Val, eu acho que é fabricação e validade, correto? Porque tem datas, e a fabricação consta 09/04/2020. Isso daqui seria dia 9 de abril, já fabricou dia 9 de abril. O que é que tá acontecendo aqui? A gente vai comentar sobre isso daí, quem entendeu, né? Butantan, São Paulo, João Dória, a gente vai falar ao longo do vídeo, mas vamos ao assunto do dia, né? Tudo que a gente vai falar. A gente vai falar de Rodrigo Maia, que apareceu aí defendendo o governo executivo, meio assim falando que não é função do STF decidir sobre a vacina, meio que se colocando no aliado, mas um aliado muito de meia tigela, vou mostrar pra vocês. Depois tem um assunto que é muito importante, que é o uso da lei, sabe, para coagir o cidadão tomar vacina. Vou mostrar para vocês que estão ligadas ao STF e também ao Legislativo, projeto de lei. Depois falar de Sérgio Moro, que o Moro apareceu, sempre ele, né? Ele volta, ele agora quer que o STF decida. Não é que ele falou, mas ele já falou lá no passado, eu quero mostrar para vocês, né? O que é que seria Moro no STF. Depois falar do Barroso, sempre sendo Barroso, vocês vão entender também. Vamos falar da revolta da vacina que se repete. Isso daqui foi bem interessante, gente. No dia de ontem, o Yuri Vieira, escritor, fez aí uma retrospectiva histórica. Na verdade, ele pega um livro que é sobre a revolta da vacina, um livro de 1984. Ele recorta alguns pedaços, ele também vai trazer uma matéria de 1936. E eu quero mostrar para vocês que parece que o cenário realmente vem se repetindo. Depois de falar da questão da nova Constituição em foco, o Ricardo Barros aí dobrou a aposta, veio a público falar que não, ele vai agora realmente entrar com um projeto de lei, porque ele teve aí uma boa repercussão, boas respostas. Vamos falar da eleição da presidência da Câmara, aparecendo algumas movimentações aí sobre os aliados de Rodrigo Maia, quem que mais quer coisa. A esquerda meio que tá chateada com algumas coisas, com ela mesmo pela falta de força. Vamos falar também sobre os Estados Unidos contra os amiguinhos do Dória. Ontem, a embaixada no Brasil, junto com o site aí dos Estados Unidos em português, foi o dia inteiro soltando coisa. Também vamos falar sobre o Partido Novo. Vocês viram aí que tá acontecendo algumas coisas. Teve até um candidato aí em São Paulo que não vai poder concorrer. E eu quero mostrar para vocês que o Partido Novo é tudo, sabe? É um dos piores partidos, mas não é um partido incoerente. E vocês vão entender. E vamos falar sobre o Filipinho Neto. Tomou aí um processinho, quer dizer, tá para tomar, tá no Ministério Público, e a perseguição que ele tá fazendo contra Olavo de Carvalho. Então vejam só, gente, só antes de começar o vídeo, eu quero trazer mais uma vez essa imagem, só para deixar isso aqui na mente de vocês, né? Porque nenhuma mídia falou, a Rede Globo não falou, não apareceu jornal, não apareceu nada, nenhuma notinha, sabe? Folha de São Paulo esqueceu, antagonista também, que foi a questão que envolve o MBL. Tá todo mundo escondendo, sabe? A denúncia que o Ministério Público de São Paulo fez contra o MBL. E, gente, não foi só contra o MBL. Além de pessoas que têm cargos comissionados em instituições ligadas ao governo de São Paulo, fraude de licitação do governo Dória, um dos manuscritos consta com o nome de Rodrigo Garcia e a Huawei e um valor de 4 milhões. Rodrigo Garcia é o vice-governador do Dória e ele é o responsável pelas privatizações em São Paulo. Inclusive viajou, né, para aquele país lá que eles tanto gostam. Então, por que ninguém fala disso? Não tem uma única menção ao Rodrigo Garcia, sabe? Esse pessoal. Também tem a questão do Fernando Henrique, aparecer aqui, o Luciano Huck. Ninguém da grande mídia está comentando. Então, quero trazer, né, pra gente não esquecer o que foi que aconteceu com o MBL, porque se depende da mídia, isso daqui ninguém vai saber. Mas vamos começar. Começou o dia. O Diego Garcia traz aqui, né, uma matéria mostrando que, mais uma vez, Bolsonaro estava certo. Você vê que, há um tempo atrás, olha só, sem comprovação, Bolsonaro promete zerar imposto de vitamina D e zinco. Reclamaram do presidente. Aí ontem, a mesma UOL solta a matéria. Estudo em hospital mostra que 80% dos pacientes internados tinham deficiência de vitamina D. Então parece que Bolsonaro estava certo mais uma vez. E o Diego diz, né? Se a internet não existisse, o que seria de nós? Essa imprensa é o chorume, é o subproduto do lixo. E aí vem o Rodriguinho Maia, a questão do Maia. Aparentemente ele faz assim um pronunciamento que você fala, pô, cara, o cara aí tá com Bolsonaro, deu uma bola dentro.
Até que tá mais pra bola dentro do que pra bola fora. Vejam só, Maia diz que o Executivo e o Legislativo devem dialogar para evitar que o STF decida sobre a vacina. Vamos ver o que ele falou. A questão da obrigatoriedade pode ser debatida. A questão da vacina deveria ser tomada pelo Legislativo e pelo Executivo. Seria melhor do que uma decisão tomada pelo STF, disse o deputado em entrevista. De acordo com Maia, ele mesmo já conversou com o presidente Bolsonaro e ambos chegaram ao entendimento que é necessário sentar e resolver o problema. Já conversou com o Bolsonaro, tem que resolver. E olha só, não podemos deixar esse vácuo para que, mais uma vez, o judiciário decida. E o Legislativo e o Executivo fiquem reclamando de ativismo do judiciário, acrescentou. O parlamentar também comentou sobre o que pensa a respeito da compra do laboratório que o Dória tanto quer. Ele diz que o papel de aprovação é da Anvisa. Ele diz, não depende nenhum de nós. Nós não devemos aprovar nada se existe um órgão independente para tomar essa decisão. Todas as vacinas serão bem-vindas após aprovadas pelo órgão regulador. Finaliza aí o Rodrigo Maia. E aí, olha só, né? Matéria do antagonista. Vote na vacina. Chegou às mãos de Rodrigo Maia uma proposta de lei para tratar da vacina como o voto. Olha só, que mais do que ser obrigatório, cria penalidades para quem não comparece às urnas. Olha só, abre aspas. Quem não vota tem que justificar ou pagar multa, sob pena de não poder participar de concurso público, tomar empréstimo em banco público, tirar passaporte e outras sanções. É isso que esse pessoal já quer? Estão querendo utilizar da lei para lhe coagir a tomar uma coisa, tornar a sua vida quase que impossível. Quase que impossível. E aí, olha só. Projeto prevê ressarcimento ao SUS de quem não se vacinar. Projeto do ilustríssimo Alexandre Frota. E aí diz, na semana passada, o parlamentar diz que ele não é a favor da obrigatoriedade. Agora, quem pegou 90 dias depois, sabe, da vacina chegar e começar a ser aplicada, aí, amigo, se você for pro SUS, quem paga é você. Aí não dá, né? Aí também é só uma coisinha aqui, uma coisinha colar, uma coisinha aqui, uma coisinha colar, e a gente tá vendo. E aí, meus amigos, olha só isso daqui. Primeiro lugar, né, só falando do Maia. Vocês acham mesmo que o Maia, amigo da esquerda, vai jogar junto com o Bolsonaro para garantir que vai ficar tudo de boa e não vai ter nenhuma sanção contra o povo brasileiro? Mas aí, também, se for deixar pro STF, a gente já sabe o que vai vir, né? Olha só, o Globo. STF pode debater restrições a quem não se vacinar, em vez de imunização obrigatória. Olha só, quem se recusar a tomar vacina não poderia, por exemplo, realizar viagens nacionais, internacionais, em transportes públicos ou entrar em estabelecimentos comerciais. Não, você não pode viajar, não pode pegar ônibus, não pode pegar avião, você não pode entrar em estabelecimento comercial, você não precisa se vacinar se você não quiser. O próprio Leandro Ruxo diz, ufa, não será obrigatório, você só não poderá utilizar transporte público, nem comprar comida ou necessidades básicas se não tomar vacina. Ele tá já ironizando, né? Comida depende, né? Que supermercado é um prédio comercial, um estabelecimento comercial. Você vai poder entrar no supermercado? Então não é tanta ironia assim, né? Se o pessoal realmente aprovar isso. E aí, galera, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa, para vocês verem com o que a gente está lidando. Imaginem se Sérgio Moro, não é que se ele estivesse no STF, esquece o STF, isso aí já é demais. Se Sérgio Moro só estivesse ainda à frente do Ministério da Justiça, vocês devem lembrar que a portaria que falou que deveria ser obrigatória e até gerou um certo problema foi a portaria do Moro Mandetta. Ambos criaram a portaria que já havia a questão da obrigatoriedade. Só que mais do que isso, se Moro agora, nesse momento, estivesse à frente do Ministério da Justiça, pense bem, vocês acham que se acontecer alguma coisa, eu tenho certeza que Bolsonaro pode recorrer ao Mendonça, pode falar com a AGU, pode falar aqui, acolá. Agora Moro, se ele estivesse lá, ele ia fazer de tudo para interromper. E aqui, mais uma vez, eu quero vos relembrar da tese de doutorado de Sérgio Moro, intitulada Jurisdição Constitucional como Democracia, né? Sérgio Fernando Moro. E olha só, o Sérgio Moro, ele falava da questão do aborto e ele falava o seguinte,
Não é o objetivo deste trabalho crítica aprofundada sobre a decisão, embora diga-se em seu favor que ela, de certa forma, representa uma solução intermediária para a questão do aborto, satisfazendo em partes as duas correntes absolutamente opostas sobre o tema, o que não deixa de ser razoável em vista de um improvável consenso sobre ele. Então ele está feliz que o aborto foi aprovado para essa situação. E olha só, tal decisão, talvez mais que qualquer outra, ilustra o papel ativo da Suprema Corte. Esta, mesmo diante de tema absolutamente controvertido, tomou para si a responsabilidade para o bem ou para o mal de decidir a questão. Tomou para si, mais uma vez. O que foi que o Maia falou? Pô, não dá para deixar de novo. E mais uma vez vai ser ativismo judicial. O STF legislando. Olha, Sérgio Moro, imagina se esse cara ainda estivesse dentro do governo. E ele não está no governo. Agora, ele pode fazer parte da política brasileira, de forma ativa, a partir de 2022. Vai vir forte, mas muito forte aí, talvez como senador lá por Curitiba. Não sei se presidente ele leva não, viu? Tá, acho ele, assim, não é que ele leva, levar ele não leva. Não sei se ele vai acreditar que ele tem como levar e se candidatar a presidente. Mas vai vendo. Esse é o Sérgio Moro. Esse daí, que acha que o STF deveria decidir. E você vê, apoiou o Amoedo pela obrigatoriedade, fez a portaria falando da obrigatoriedade. Vai vendo. E aí eu quero mostrar agora o Barroso, para vocês entenderem como o Barroso também está salivando. Isso daqui eu trouxe para vocês, se não me engano foi no episódio 350, que eu falava sobre o Barroso, falava umas coisinhas sobre ele, isso aqui é um dos artigos já escritos pelo Barroso, para vocês verem o que é que vai nos esperar no STF se essa questão for judicializada. O artigo se chama Justiça, Empoderamento Jurídico e Direitos Fundamentais. Lá na parte 4 tem o seguinte, ó, a promoção de direitos humanos por meio do sistema de justiça, a experiência brasileira. E olha só, o Brasil, como boa parte dos países da América Latina, tem uma tradição de executivo forte e de legislativo relativamente frágil. A novidade na paisagem institucional do país é uma vertiginosa ascensão política do poder judiciário e, particularmente, do STF. STF, olha só, ascensão política, o uso político, o ativismo judicial, aí diz, ó, nos últimos anos, o STF tem desempenhado com grande visibilidade o papel de defensor dos direitos fundamentais e das regras do jogo democrático. Também o STJ, mais alta corte para aplicação do direito federal, tem proferido decisões relevantes. Aí fala várias coisas, né? Olha só, o ativismo judicial. E depois o Barroso vem aqui, ó, lembrando que o Fux vai levar as coisas do Lewandowski e o Barroso já deu uma entrevista para a CNN que ele fala o seguinte, ó, se não for aprovado nesse momento, sabe, tem outro projeto outro processo que eu estou relatando que eu vou levar a plenário e vamos ver, né? E olha só, a constatação a que se chega é que a judicialização é um componente importante, mas claramente insuficiente para a promoção de justiça em larga escala. Para isso é preciso uma atuação firme fora dos tribunais, na definição de políticas públicas, na elaboração dos orçamentos e na fiscalização do seu cumprimento. O que, mais uma vez, traz o foco para a questão do empoderamento legal dos desfavorecidos como instrumento indispensável para uma agenda capaz de enfrentar a pobreza. Então ele fala, tem que dar força, sabe, para ONGs, isso, aquilo, outro, para esse pessoal que adora adaptar contra o governo. Agora, olha só, a judicialização é um componente importante, só não é o total, mas é muito importante. Então, olha o que nos espera. Em outro artigo, só o último aqui a gente adiantar, chamado Contra-Majoritário, Representativo e Iluminista, os papéis dos tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas. Traduzindo, o que eu vou mostrar aqui agora é o papel, sabe, dos tribunais, no caso da Suprema Corte, do STF na democracia atual. Foi aqui de 2017. E olha só qual foi a conclusão final dele. Terceiro ponto é que
As democracias contemporâneas são feitas de votos, direitos e razões. Juízes e tribunais, como regra, não dependem de votos, mas vivem da proteção de direitos e do oferecimento de razões. Nesse ambiente, Supremas Cortes e Cortes Constitucionais desempenham 3 grandes papéis. Olhem os 3 grandes papéis do STF. Primeiro, contramajoritário, ou seja, quando invalidam atos dos poderes eleitos. A gente vai invalidar coisa que a maioria quis. Segundo, representativo, quando atendem demandas sociais não satisfeitas pelas instâncias políticas. E iluminista, quando promovem avanços civilizatórios independentemente das maiorias políticas circunstanciais. Independente da maioria, sabe? Independente do que vocês acham, o que vocês querem é obscurantismo, é medievalismo. A gente precisa de uma vacina sim, sabe? Porque a ciência é um avanço civilizatório, a ciência traz o avanço e independente a gente não tá nem pra vocês, independente que vocês são a maioria, a gente vai votar pela ciência. Então, o negócio tá pegando, meus amigos. Depender aí de juristas, como Sérgio Moro, Barroso. E Moro, gente, o Barroso, eles só são um retrato do sistema jurídico brasileiro. Moro não é uma exceção, Moro é a regra. A maioria dos juristas brasileiros pensam como Sérgio Moro, pelo menos os que são membros do Ministério Público Federal. O bicho tá pegando. Realmente, a gente só tem Bolsonaro do nosso lado. Só temos o presidente. E aí, olha só, mais do Barroso. O Brasil tem democracia resiliente, afirma o Barroso. Para o presidente do TSE, instituições sólidas do país têm resistido adequadamente a vendavais constantes. Barroso também voltou a falar sobre o fenômeno das fake news. O problema nas campanhas de desinformação são milícias digitais, financiadas e com condutas destrutivas da democracia. A democracia é a busca plural das verdades possíveis, mas quando alguém dissemina mentira, está comprometendo a democracia. Não se trata de liberdade de expressão, trata-se de milícias digitais. Vocês, o que é que vocês acham que o Barroso vai apontar quando o STF levar para lá e as pessoas começarem a criticar as decisões do STF? Será que o Barroso, sobre essa questão da vacina, não vai falar que tem um levante das milícias digitais criando mentiras, sabe, com anticientíficas, obscurantistas, para invalidar e atacar o STF? Vai vendo. E olha só isso daqui, porque esse daqui eu vou mostrar outras coisas e depois a gente vai voltar para isso. Porque esse daqui tem tudo a ver com a ideia do Ricardo Barros. Para o Barroso, o Legislativo e o Judiciário têm atuado para impor limites ao Poder Executivo. Tradução, né? A gente que vai limitar aí as vontades de Bolsonaro e do povo brasileiro. Portanto, para além de uma retórica menos feliz, nós temos instituições sólidas que têm resistido adequadamente a vendavais constantes, disse o Barroso. Barroso, no entanto, defendeu que há problemas na dimensão representativa da democracia e que o país precisa de um novo sistema eleitoral que barateie, aumente a representatividade do parlamento e facilite a governabilidade. Olha só. O Barroso, que é um sistema eleitoral novo, olha o voto do futuro, votar pelo celular, barateia, você não vai ter mais urna eletrônica, não vai ter voto pelo celular, olha só, vai baratear, você vai aumentar a representatividade do parlamentarismo, não sei, e facilitar a governabilidade. Quem foi que falou que estava tendo problemas de governabilidade esses dias, né? Acho que foi um tal de líder do governo, Ricardo Barros, do PP. Mas calma lá, antes da gente falar disso daí, só para fechar essa questão da vacina, foi o que eu falei para vocês. No dia de ontem, o Yuri, mais uma vez, foi aí nos registros históricos. Já fiz aqui um vídeo que ele foi nos registros para mostrar sobre as citações do Foro de São Paulo, das movimentações do PT em 1996, 97, no início da década de 90. E agora ele volta a 1936 para mostrar uma matéria do Jornal do Brasil contra uma vacina obrigatória nada eficaz. E ele fala o seguinte, ó: domingo, conversei com minha avó paterna de 101 anos. Disse-me que a memória está melhor do que o esqueleto. Deve ser terrível ler jornais nessa idade. É um eterno retorno. As coisas voltam e voltam e voltam. Olha só.
Imunização contra a difteria pela anatoxina de Ramon. E aí dizia, né? Foi para chegar a isso que as mortes e acidentes pela anatoxina parecem ter sido tão cuidadosamente ocultos. Está ocultando que alguma coisa ruim aconteceu com quem tomou? Estão ocultando os resultados negativos? É preciso que se saiba bem que, primeiro, a anatoxina quase não imuniza contra a difteria porque os hospitais e as clínicas privadas estão continuamente cheios de casos com pessoas, inclusive, vacinadas tão graves como os não vacinados. Não estou falando que essa questão agora, mas vejam só, na época existia uma pressão e a coisa realmente nem estava comprovada ainda que funcionava. Eu só quero alertar para o seguinte, gente, a gente tem que estar muito preocupado, sabe? Muito mais do que a pressa para comprar, como o Dória tá. Mas o Dória fala o seguinte, né? Comprar é uma coisa, aplicar é outra. A grande questão aqui é uma só. Cara, respira, dá uma respiradinha. Porque tem que funcionar. Não adianta só aplicar por aplicar. E a história nos mostra que no passado já teve uma vacina que não funcionou. Então, até ter certeza, Dória, STF, Rodrigo Maia, coloque a mão nas suas consciências. Acho difícil, mas por favor. E aí, depois, o Yuri, ele traz trechos de um livro, que é A Revolta da Vacina, do Nicolau Shevchenko, quase o Shevchenko, né? Antigo jogador da Ucrânia, que jogava videogame, deve lembrar. E diz o seguinte, ó, não consta desse trecho, mas a Marinha chegou, inclusive, a bombardear alguns bairros para debelar o povo revoltado. Isso foi em novembro de 1904. E olha só que trecho interessante, gente. Os interlocutores da oposição, enraivecidos, respondiam ao governo que, no caso da lei brasileira, os métodos de aplicação do decreto eram truculentos, sabe? E, sobretudo, os aplicadores poucos confiáveis e os funcionários, enfermeiros, fiscais e policiais encarregados da campanha manifestavam instintos brutais e moralidade discutível. Isso daqui não parece o início, quando fecharam tudo no Brasil, a atuação da polícia, a polícia do Dória, a polícia do Witzel, as polícias ao redor do Brasil, prendendo o cidadão, sabe, de forma truculenta, moral discutível. Os maus exemplos vinham da campanha anterior, pela extinção da febre amarela, e toda a população já os conhecia. E olha só que agora, ó, os opositores diziam ainda mais que, se o governo acreditava plenamente nas qualidades e na necessidade da vacina, então que deixasse a cada consciência a liberdade de decidir pela sua aplicação ou não, podendo inclusive escolher as condições que melhor lhe conviessem para recebê-la. Vejam só, hoje a gente só tem Bolsonaro, sei lá, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carol de Tony, Felipe Barros, tem assim um punhadinho de uns 10 deputados que realmente estão se pronunciando sobre isso. Mas no passado, a gente tinha pessoas assim no Brasil. Obstavam-se, enfim, não contra a vacina, cuja utilidade reconheciam, mas contra as condições de sua aplicação e, acima de tudo, contra o caráter da obrigatoriedade. A gente já teve políticos no Brasil que realmente se posicionavam, né? A gente já teve. Hoje em dia, se posiciona em favor. E aí, olha só outro trecho interessante. Então, mesmo como exemplo de algumas vozes, sou uma pessoa da oposição que era contra a obrigatoriedade. Um deles era o Lauro Sodré, senador pelo Distrito Federal, ex-militar, positivista e líder maçom, que viria se tornando as figuras centrais desse episódio revolucionário, alertava para a feição despótica da lei da obrigatoriedade. Uma lei arbitrária, inócua e monstruosa, que valia pela violação do mais secreto, não sei se é secreto, não deve ser sagrado de todos os direitos, o da liberdade de consciência. Olha só. E esse trecho é engraçado por algumas coisas. Você fala, cara, mas peraí, eu não tô entendendo uma coisa. A revolta aconteceu em 1904. Como é que o Lauro Sodré era senador pelo Distrito Federal se Brasília não existia? Meus amigos, nessa época, no ido de 1904, depois da Constituição lá de 91, o Distrito Federal era o Rio de Janeiro. Olha só como são as coisas. E aqui você vê outra coisa, né? A presença da maçonaria no poder, que continua presente até hoje. É um grupo que está aí,
caladinho na calada da noite, mas que cavuca aqui, cavuca lá, a gente vê como, inclusive, na denúncia do MBL, onde ele dividia lá, né, o grupo MBL numa corporação em 3 braços, o braço da MBL Comunicação, MBL News, canal do YouTube, por aí vai, essa parte de jornal, a MBL Produtora, que é a questão de produzir filmes, livros, que eles já fizeram algumas coisas, e o MBL Partido, que aí eles puxavam a linha para Fernando Henrique Cardoso e colocavam um círculozinho assim, maçonaria, e puxavam a linha depois para Luciano Huck, Cidadania 2022. Cidadania é o nome do partido, né? Outra coisa interessante que o Yuri traz, outro texto é: o governo, submerso no caos da desordem, lançou mão de todos os recursos imediatamente disponíveis para a repressão. Aqui parece que é o Dória, né? Como a forma policial não dava conta, passou a solicitar reforço de Exército, Marinha, que também não foi suficiente. Aí chamou o Exército acantonado em regiões limítrofes, Fluminense, Mineiras e Paulistas. Ainda não bastou. Teve que ainda chamar todos os bombeiros, sabe? E a resistência era tanta que ainda teve que apelar para recursos ainda mais extremados. Determinou aí um bombardeio de alguns bairros pelas embarcações da Marinha. Olha como foi na época, né? Olha como foi a época. A repressão, gente, vira e volta, vira e volta. Aí de novo. A gente viu o que os governadores do Brasil fizeram. E aqui eu acho que é o último trecho que eu trouxe, não é isso aqui? É o último trecho. Antes de mostrar aquele negócio do Butantan. Olha só esse final. As fontes oficiais insistiam em denegrir e descaracterizar os participantes da revolta, certamente a fim de ocultar o fracasso político que significaria admitir que a maioria da população se rebelou contra a sua autoridade. Ela assim, não fala, não solta nenhuma matéria, as pessoas não podem saber que, sabe, tem pessoas que estão revoltando, que eles estão peitando o governo, sabe? Isso daqui, gente, acontece até hoje. Isso daqui é a mídia, sabe, encobrindo o MBL. Não conta, fica calado, não conta, não avisa o que está acontecendo. Isso, vão deixar tudo debaixo dos panos. E você vê, mas havia ainda um motivo mais insidioso. Menosprezando desse modo a população rebelde, o governo abria caminho para a legitimação do movimento repressivo que só encontrava no motim um mero pretexto. A repressão que teve, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente só soube porque hoje em dia a gente tem smartphone, tem WhatsApp, redes sociais, e aí os vídeos viralizaram, e a gente viu a ação da polícia, mas não saiu na Globo, não saiu lugar nenhum, não saiu lugar nenhum. Isso aqui, gente, só não reaconteceu porque agora tem um celular. E é por isso que esse pessoal quer tanto aprovar a PL 2630, apoiar a PL 3144, CPMI das fake news, inquérito das fake news, que é para que limitar a possibilidade da notícia circular. E você vê, por de outra forma, jamais justificaria aos olhos de quem quer que fosse, né, toda essa repressão. A insurreição popular prestou-se como alegação indispensável para dar curso a uma medida patética que a reurbanização e o saneamento exigiam. Os relatórios das autoridades visavam mais referendar os procedimentos policiais e administrativos em andamento do que recompor a exatidão dos fatos transcorridos durante a refrega. Olha isso aqui. O compromisso das estruturas burocráticas, como se sabe, sempre foi com a rotina do desempenho das repartições e não com a verdade. Tradução: o establishment, o compromisso do establishment é com a narrativa, é contra o projeto, é com o projeto de poder. O establishment não tem nenhum compromisso com a verdade. 1904. Brasil 2020. 116 anos se passam e a mídia e o establishment continuam a mesma coisa. Outra, a sua é uma verdade burocrática, valida por estatuto como uma postura administrativa qualquer. Então, meus amigos, o negócio aí, né? O bicho tá pegando. O bicho está pegando. E uma coisa que ainda deixa assim, sabe, mais preocupado é o seguinte. A Tsuki traz aqui a matéria do Butantan, o site do Butantan, e depois traz no site da BBC. E fala o seguinte, em abril desse ano, o Butantan já tinha envasada, já estava assim dentro do pacotinho, já estava fabricada. E diz o seguinte, como que na matéria da BBC está dizendo que o Butantan vai começar a produzir em outubro?
Como é que o Butantan vai começar a produzir em outubro? Aí você vê, ó, 11 de outubro, essa aqui, Estudo Butantan. A vacina desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan se mostrou eficaz e segura. A constatação é de estudo publicado ontem pela farmacêutica, papapá. O estudo analisou o comportamento de 600 voluntários vacinados lá no país durante a fase 2 dos testes. E aí ele trouxe essa imagem. E essa imagem estava numa qualidade muito alta, que deu para dar o zoom. E aí, quando a gente dá o zoom, a gente vê isso daqui. FAB e VAL 904-2020. Fabricação 9, seria aqui de abril, 04 de abril de 2020. Ou isso aqui não é fabricação em validade? Mesmo nesse formato que realmente parece datas. Esse número de lote tudo. Eu acho, não quero falar nada, que o governo de São Paulo deveria explicar isso daqui. Porque tá muito estranho. O governo do estado de São Paulo deveria explicar o que é isso daqui. Os caras nem na foto. Vocês conseguem entender isso daqui, o que tá acontecendo? Ano passado, ó. Só pra dizer por que eu fico tão assim desconfiado. Não porque a gente sabe que o Dória é um cara muito honesto, mas nesse lado agora fica um pouco desconfiado. Por quê? Ano passado, o pessoal, quando foi fazer a visitinha, o pessoal do Butantan foi junto. E aí eles fecharam a parceria através do Inverte São Paulo, aquele escritório que o Dória abriu, para a produção da vacina do retrovírus, que não é esse daqui. Beleza. Só que você vê, olha o que está escrito aqui, ó. Olha só, COVID-19. Inativada. Vacina. Sabe? É tipo assim, é o pacote. É esse pacote. Não é retrovírus. E aí você vê esse pacote, olha só, a empresa, tudo. Aí você vê, cara, fabricação. Abril. Sabe? Então é tudo muito estranho. É tudo muito estranho. Eu acho que o governador do estado de São Paulo, né, deveria pedir para o pessoal do Butantan nos explicar como que foi produzido em abril uma coisa que só vai começar a ser produzida agora em outubro. Viajou no tempo. Foi mandada de volta para o passado. E aí, gente, avançando aqui, falando sobre a questão da Constituição, e lembra do que eu falei lá do Barroso. O líder do governo diz que apresenta projeto de Constituição antes de eleição. E olha só, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, afirmou na noite dessa terça-feira que com certeza, apresentará antes das eleições um projeto para a realização de um plebiscito para a criação de uma nova Constituição. O deputado defende que as mudanças sejam feitas por políticos eleitos apenas para isso. Assim, vai eleger gente para fazer isso. Ó. Parece que será mais adequado que a Constituição seja feita por um grupo de pessoas que não esteja olhando para ter benefícios políticos das vantagens que vão colocar na Constituição, disse o Barros na base aérea de Brasília, ao deixar a segunda apresentação que a FAB, Força Aérea Brasileira, fez do caça F-39 Gripen fabricado pela empresa sueca Saab. O líder do governo afirmou que a iniciativa é dele e não do governo de Jair Bolsonaro. Menos mal, né? Menos mal ele está assumindo que ele que teve essa ideia brilhante. Barros disse que terá uma reunião no Planalto amanhã pela manhã, mas declarou que o tema não está na pauta. Esse assunto é de minha iniciativa. Eu não sei se o governo gostaria de patrocinar uma nova Constituição. Eu não perguntei isso ao presidente. Ele deveria ter perguntado. Porque ele não é qualquer deputado. Ele deveria lembrar que ele é o líder do governo na Câmara. Então, ele representa o governo. Então, é muito difícil. A gente tem que entender uma coisa assim. Na vida, tudo existe uma contrapartida. Sabe? Tudo na vida tem uma contrapartida. Você, Deus lhe deu o livre-arbítrio, mas tudo tem uma contrapartida. Você quer um emprego? Quero. Então, você vai ter que trabalhar, pelo menos de segunda. Se for emprego artesanal, é segunda a sexta. Às vezes até sábado. E tem um horário. Se você quiser um dia, você vai ter que conversar com o seu chefe. Eu solto vídeos aqui na plataforma. A plataforma tem várias regras. Não pode falar sobre isso. Eu tento seguir porque é regras, é coisa básica. Então, como é que você, na posição de líder do governo na Câmara, você vai e... Não, eu tomei aqui de iniciativa tal, não conversei com ele ainda e tudo, vou soltar um projeto desse. Não dá pra ser assim. Não dá, é questão assim de simancol. Se toca, meu filho, só um pouquinho. E você vê, agora ele quer aprofundar o assunto para uma proposta de um grupo exclusivo de pessoas para debater uma nova Carta Magna. E
ele ainda achou pouco e disse que é o seguinte, ó, o Barros disse avaliar experiências internacionais como o Chile. Eu vou pedir um estudo, vou pedir assessoria que avalie as matérias. E outra coisa que eu quero falar para vocês, era para eu ter colocado aqui a matéria, eu falei foi 2 dias atrás. O Ricardo Barros, ele veio a público para falar que a ala ideológica não influencia no Congresso. Ou seja, as pautas conservadoras, tanto faz. Ah, não, a ala ideológica não interfere aqui. E é esse cara que diz que a ala ideológica não interfere, que quer promover uma nova Constituição. E aí o que eu digo, Constituição, uma nova é boa? É. A de 88 é ruim? A de 88 é ruim. Mas o que eu sempre repito, eu prefiro um homem com a ideia ruim, mas um homem de boa intenção, igual Bolsonaro. Não que Bolsonaro tenha ideias ruins, mas quando tem alguma ideia ruim, eu tenho certeza que ele vai consertar, ele vai fazer com a minha boa vontade, do que um cara com a ideia muito boa, mas que o coração não é tão puro assim, né? E aí, olha só o seguinte, Ricardo Barros, sobre nova Constituição. A repercussão foi boa, recebi vários apoios. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirmou nesta terça-feira, durante a entrevista no UOL, que a sua sugestão sobre nova Constituição tem tido retorno positivo, a repercussão foi muito boa, afirmou o parlamentar. Recebi vários apoios de quem não seria atingido com o fim dos privilégios, declarou Barros, que não quis revelar o nome dos apoiadores da ideia. Um cara que fala sobre parlamentarismo, que parlamentarismo é interessante, não é tão ruim assim, que fala que não está tendo governabilidade. Já devia ter trazido as postagens dele, né? Falando, não está dando para governar mais, que isso, aquilo, outro. Isso não é o mesmo discurso do Barroso? O que foi que Rodrigo Maia foi fazer na Espanha em torno assim de 15 de abril? Que vazou, né? Que a embaixada lá da Espanha falou e depois eles apagaram. Rodrigo Maia foi lá discutir sobre parlamentarismo. Quem é que também falava não sobre parlamentarismo, mas sobre semi-presidencialismo? Era quem? Dilma Mendes. Agora veio o Ricardo Barros soltar essa. Complicado. Rapaz, reflete. E uma coisa que eu nem vou mostrar a matéria, mas me incomoda, e eu também nem quero acusar ninguém, mas tivemos um jantar ontem. Tivemos uma reunião. Bolsonaro com várias pessoas. Que teve vários assuntos discutidos. Eu fui checar e realmente os assuntos que foram discutidos estão certos. E mais uma vez, a Bela Megali teve o vazamento da informação de uma reunião. Quem foi que contou para Bela Megali? Sabe, mais um vazamento de dentro do governo. Sem acusar ninguém, mas é complicado. É complicado. Bolsonaro tá na situação, cara, que é de dar pena. De dar pena do cara. Toda hora é uma coisa que sai. Toda hora, todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe qual foi a discussão da reunião. O Bolsonaro falou, cara, eu não quero que vocês discutem mais em público. Vamos tentar resolver aqui entre a gente, isso, aquilo, outro. E aí todo mundo tá sabendo, sabe quem foi, quem tava lá, qual foi o preço da comida, que horas o Bolsonaro chegou, que horas o Bolsonaro saiu. A matéria sabe tudo. Tudo. Quem foi que contou? Tá difícil. Rezem pelo presidente. Rezem pelo presidente. E aí, mudando aqui de assunto, que isso aqui é bem importante, eu não vou para vocês. Gente, isso daqui é a cereja do bolo. Ainda que tenha o Centrão, que o Centrão é bem complicado, sabe? Que tem o Ricardo Barros dando escorregada aqui ou colar. Se o governo, do jeito que tá, ainda com todos esses problemas, conseguir a cadeira da presidência da Câmara, gente, a coisa vai melhorar muito. Vai melhorar muito. E já tá começando a se discutir sobre a presidência. Lembra que o Rodrigo Maia já falou, quando começou a sair as matérias sobre a Tereza Cristina, que ele falava o seguinte, a gente vai precisar criar uma frente do DEM, PSDB, DEM, PSDB e MDB e se juntar com a esquerda para tentar emplacar um nome. E olha só, oposição só tem plano A para comandos da Câmara e do Senado. Oposição, leia-se esquerda. Eu já vou trocar até para a esquerda na hora de ler o texto. Na Câmara, Rodrigo Maia. No Senado, Davi Alcolumbre. A esquerda ainda não tem plano B para o caso de os dois presidentes não conseguirem alterar o atual cenário que os proíbe de tentar a reeleição. Entre os deputados, não há nenhuma paixão aos nomes alternativos a Maia. Cogitam lançar candidato próprio no caso de o presidente não puder concorrer, mas a ideia não agrada a maioria. Parte sentencia, não temos chance de ganhar e ainda perdemos a chance de negociar. Porque se eles lançam um candidato deles mesmo, perdeu, amigo. Perdeu.
Se você já apoia de antes, aí você já vai naquele negócio, né? Já vem o voto. Fala, ó, eu vou te apoiar aqui. O Baleia Rossi, a gente vai falar de Baleia Rossi. Eu vou te apoiar. Só que aquela comissão, eu quero pegar a CCJ. Ah, não, a CCJ eu já prometi para o DEM. Ah, então eu quero a, sei lá, a comissão do orçamento. E aí vai negociando, vai ter força. É antes. Depois que já venceu, amigo, aí é difícil, né? Sentar na janela, chegar assim do nada. E você vê, ó, entre senadores, a ideia de o candidato próprio não é nem comentada. A esquerda esquece no Senado. Sem Alcolumbre, admitem que vão ter de se entender com as maiores bancadas, MDB, PSD e Podemos. E aí que falei pra vocês, gente. O Alcolumbre está numa posição muito, sabe, não é assim, muito fácil e privilegiada para ele. Por quê? Ele só tem de grupo forte que faz oposição o Podemos. O pessoal do Centrão meio que não vai procurar confusão, porque o pessoal do Centrão não está fechado mais na presença da Câmara. Não vai querer fazer oposição nas duas frentes. Então assim, ó, vou apoiar aqui o Alcolumbre, vamos ver se a gente consegue alguns apoios de alguns pedaços do DEM, uns pedaços do MDB para o nosso lado. O Centrão hoje em dia é o quê? É PP, PL, Republicanos, PRTB, sabe? Esses partidos aí. O PSL entra no Centrão, o PTB. Então não, vamos pegar aqui e ficar de boa. Então, a esquerda olha para o cenário. Vai ter um candidato do Podemos, vai ter um. Aí deve ser o Cajuru, sei lá, alguém assim. É o pessoal ligado a Sérgio Moro, são os lava-jatistas, opositores ao governo, pior do que o Alcolumbre ainda. Algumas matérias, eles até têm mais boa vontade para botar para andar. Mandou impeachment. Talvez eles colocassem impeachment do STF para andar, o que é algo maravilhoso. Talvez. Mas pessoal, oposição a Bolsonaro. E são lava-jatistas. Vocês acham que a esquerda vai querer colocar um lava-jatista? Bater na porta do Lula de novo? Que já foi denunciado pela 4ª vez? Não vai. Só sobra o Alcolumbre, ele não tem força. E aí o Centrão tá naquela, né? Pô, não vai votar. O Podemos é oposição mesmo no governo, então vai ter que fechar aí com o pessoal do DEM, vai ser o Alcolumbre. E o Alcolumbre tá aí, tá de boa. Tá de boa na lagoa. De boa na lagoa na dele. E na Câmara a esquerda não tem número, tem 140 deputados, acho que cravado, tem 150 cravado. Precisa de 308. Sabe? Até a maioria mesmo assim, Bolsonaro já falou. Cara, não vai, bicho. Não vai, amigo. Não vai. E aí, olha só, o candidato de Maia, Baleia Rossi, falei que a gente ia falar dele, né? Baleia Rossi é o nome que Rodrigo Maia escolheu para sucedê-lo no comando da Câmara em 2021. O líder do MDB insiste em manter independência em relação ao Palácio do Planalto, conversa bem com a oposição e defende o respeito ao teto de gasto, tendo boa acolhida no mercado. Leia-se oposição à esquerda. Nos bastidores, Maia tem defendido Baleia como alguém que manterá a Câmara altiva, ou seja, não dará vida fácil a Bolsonaro. A costura está em andamento e seu sucesso depende da nova relação de forças que vai surgir das urnas no mês que vem. Olha a importância das eleições. E aqui, olha só, você vai falar, mas sei lá, porque o pessoal na outra matéria falou assim que vai ter que lidar com o MDB e DEM não é a mesma coisa? O MDB e DEM pode até ser. Agora, o Maia e o Baleia Rossi não são. Lembrem que o Maia é filho do César Maia, um comunista, que inclusive fugiu para o Chile, onde o Rodrigo Maia nasceu no Chile. O Maia nasce no Chile. Então nasceu no Chile, tudo isso daí. E o próprio Ciro Gomes falou da importância do Maia para dar sobrevida à esquerda. Distribuindo as coisas certas, distribuindo as comissões certas, distribuindo, por exemplo, a relatoria do pacote anticrime para o Marcelo Freixo, e aí conseguiu criar problemas para o governo. Então o Maia não é o Baleia Rossi. O Maia, a esquerda sabe que pode contar com o Maia de verdade. E, gente, tem um comentário rápido que eu quero fazer, eu comentei no meu Twitter, eu fiquei naquela, trago ou não trago pro vídeo, eu não trouxe, mas agora me deu vontade de falar para vocês que foi o seguinte. A gente sabe que pesquisas no Brasil, a gente sabe que pesquisas são, muitas vezes, não são verdadeiras. Eles erram. Sabem disso. A gente viu o que aconteceu, né, nas eleições do ano passado para Bolsonaro, o que aconteceu com Trump. Só que vamos partir do pressuposto que as pesquisas estão corretas, sabe? Ou então que nem todas estão erradas. O que eu quero falar com isso? A não ser que todas as pesquisas das capitais, todas mesmo, 100% das pesquisas nas capitais estejam
erradas. A minha leitura é que hoje no Brasil a gente tem muito bolsonarista, mas não necessariamente são pessoas de direita. E por que eu quero falar isso? Porque quando eu tô olhando os números, porcentagem, intenções de votos nas capitais, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, todos os locais, quando eu vejo quem tá na frente, quando eu vejo os números e tudo, cara, eu não acredito, eu falo assim, cara, eu não acredito nisso aqui. Eu não acredito. O que tá acontecendo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é inacreditável. O Calil, depois de tudo que ele fez, o cara quebrou a cidade. E você vê Bruno Engler, o cara não é só um deputado de direita, ele é de direita conservador, tá há muito tempo na área, tá tendo apoio público de Bolsonaro pedindo voto. O cara tá lá, não tá com 2 dígitos ainda. O cara não tem 2 dígitos. Então, gente, eu peço a vocês, precisamos nos empenhar nas eleições. Tá faltando aí 2 semaninhas e se a gente não colocar a mão na massa, promover pessoas, eu não tenho como promover pessoas de todo o país, eu tenho que poder ficar reforçando, mas tem que pegar pela mão e começar a fazer campanha. Campanha para vereador, campanha para prefeito. Tem nomes muito bons, muito interessantes que eu vejo que, cara... Por exemplo, o cara de Curitiba, o mesmo prefeito continua. E aí, ó, tem 2 nomes de Curitiba que, pelo menos ao meu ver, por exemplo, tem o nome do Francisquini, que vem em segundo lugar. Não é o melhor, eu não acho que é o melhor nome, nem nada. Só que o Francisquini, querendo ou não, ainda é amigo de Bolsonaro. Eu acho que teria uma vida um pouco mais fácil do que o prefeito atual. Pra minha leitura. Só que em Curitiba tem, por exemplo, né? É horrível isso daí. Em Curitiba tem a candidata Marisa Lobo. A Marisa, se vocês pesquisarem, ela segue, sabe, Bolsonaro, tipo assim, seguir a vida parlamentar e ajudar. Ela tá dentro de Brasília, trabalhando em Brasília desde meados de 2010. 2010. Ela não chegou agora. Com a responsabilidade de muito tempo, você vai achar, você botar aí no Twitter dela, Marisa Lobo, você bota lá no pesquisar, bota por ano, 2010, 2011, você bota a palavra só Bolsonaro. Você vai ver a quantidade de menções que ela tem. Ela realmente milita pelas pautas conservadoras, tem livros escritos, anti-abortistas, diversas coisas. Tá com 2%, 3%. E aí eu falo, cara, o que é que tá acontecendo, velho? Ou eu quero acreditar que as pesquisas estão todas erradas. Porque senão a gente tem um Brasil que é bolsonarista, que vota em Bolsonaro, mas são pessoas que não pensam que para Bolsonaro conseguir governar, para Bolsonaro tentar acabar com essa perseguição que está acontecendo aí, que a gente vê Congresso, STF, ele precisa de uma base. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos nos engajar nas eleições. E aí, passar só rapidinho aqui para mostrar que esse pessoal quer aparecer, né? Jovem Pan, depois de levar o Dória e fazer uma entrevista muito meia boca mesmo, não botou o Dória com tapete de momento nenhum, só teve uma mitadinha pequenininha assim desse jeito que me falou, você é uma Amoedo, são liberais de ocasião. Nada demais. Aí agora foi a vez da Jovem Pan chamar pro Morning Show a Ilona Sabo para divulgar o livro dela, fazer o lobbyzão grande. E ela ainda falou assim, ó, o autoritarismo está muito mais presente no atual governo. Aí falava, né, durante a conversa, a autora destacou o populismo, autoritarismo como peças-chave nesse processo. Governos populistas autoritários têm a missão de instituir uma verdade absoluta, excluindo a sociedade do debate sobre as políticas públicas. E aí fala, a gente pode ver os ataques à imprensa, às instituições, como o Congresso, STF. E depois no final fala o seguinte, ó, quando olhamos nosso país, vemos traços populistas em diversos líderes, incluindo Lula e Bolsonaro, o bolsopetismo. No entanto, o autoritarismo está muito mais presente no atual governo, no governo Bolsonaro. Olha, Bolsonaro é tão autoritário. Aí depois vem, olha, ela ainda relembrou no Morning Show um episódio muito violento que ela passou. Olha como foi violento. No dia que eu fui nomeada, houve uma enorme reação negativa nas redes sociais. Lançaram até hashtag Ilona não. Olha como foi violento, gente. Vocês subiram a hashtag. Foi muito violento isso. Ela tá traumatizada até hoje. Subiram a hashtag Ilona não. E aí vem o Sérgio Moro, né? Falar uma coisa similar, né? Moro diz que quadro de corrupção ainda é preocupante, sabe? Eu faço das palavras da Anitta minha. A única coisa preocupante é esse rato ainda ter espaço na imprensa. Mas a gente sabe como é a imprensa brasileira, né? E aí, olha só. Trump e Bolsonaro devem responder por todos os seus desmandos e responsabilidades, que esse jogo comece a virar no dia 3 de novembro.
quer que o governo lá da Ásia tome posse nos Estados Unidos, né? Que a gente sabe que quem que tá por trás da candidatura dos democratas. Tá torcendo pra esquerda. É brincadeira. Ainda culpa Bolsonaro, né? Por tudo que tá acontecendo. Ainda na matéria, ó, falam assim, ó, os 2 presidentes mandaram embora 10 mil médicos e enfermeiros cubanos. Ai, meu Deus. É piada, viu? É piada. Agora vem cá. Por que ela não vem? Já que ela tá falando que Bolsonaro não luta pela vida, por que ela não divulga isso daqui, ó? Contra aborto, Bolsonaro estabelece em diretriz o direito à vida desde a concepção. O presidente é pró-vida. Divulga aí, Ilona. Esqueci. Ela é contra isso aí. Ela é contra isso. Para ela a vida não é só a partir se ela trava em 3 meses, talvez 9 meses. E aí, enquanto nós temos um presidente, sim, no Brasil a gente tem um presidente, a Argentina tem eu não sei qual é a palavra. O presidente argentino confirma que vai apresentar um projeto de lei para legalizar o aborto. E você vê, ó, foi um projeto prometido durante sua campanha eleitoral. E durante essa semana, olha só, o Fernandes, a rádio, uma semana que ativistas pro aborto reiteraram publicamente essa exigência. Aí, o que é que a Argentina tá fazendo? Graças a Deus que a gente tem Bolsonaro. Mas graças a Deus é o Messias. O Messias é até chato você falar essa coisa, que fica assim muito, sabe, chamativo, assim, muito, sei lá, muito forte você falar isso daí. Mas parece que realmente o nome de Bolsonaro como Messias veio na hora certa. Sabe, quando o Brasil tava pra se afundar de vez, lá vem o menino Bolsonaro. E olha só, América Latina, né, América do Sul. Nicolás Maduro vai regular as redes sociais para acabar com o discurso de ódio. Eu fiquei surpreso, quer dizer, não, fiquei surpreso não, porque é desde 2017, mas o Fernando Salles fala o seguinte, ó. O ditador comunista da Venezuela, ela puniu o discurso de ódio, expressão usada pela esquerda para definir qualquer pensamento conservador. Então você vê, né, tá todo mundo falando de discurso de ódio, todo lugar. Aí você vê Estados Unidos em português, fazendo críticas aos venezuelanos. Os venezuelanos continuam protestando contra o regime ilegítimo de Maduro, exigindo a restauração dos serviços básicos e melhor tratamento para os professores. Olha aí. E a Ilona Sabo, sabe? Eu ia falar uma coisa dela, né? Vai que a Rosângela... Assim, eu digo assim, ó, Rosângela, toma cuidado com a Ilona, viu? Toma cuidado. Aí você vê, ela tá torcendo, gente, pra isso aqui continuar. Ela tá torcendo pra miséria na Venezuela continuar, porque ela não quer que o governo atual continue no poder. Aí você vê aqui, ó, ela não quer que o governo atual combata isso. O Pompeu, que estava aqui e estava até na Índia, que eu vou mostrar para vocês, fez aqui uma fala dizendo que o Partido Comunista representa uma ameaça real. Palavras do Pompeu. Olha só, Pompeu de novo. Eles, né, o pessoal lá, está trabalhando para derrubar a liberdade em todo o mundo. É esse o governo que a Ilona Sabo é contra. E olha só, urgente, nas próximas horas, o Direito da América fala o seguinte, ó, o Departamento de Justiça anuncia uma coletiva de imprensa sobre questões de segurança nacional relacionadas aos amigos do Dória às 11 da manhã desta quarta-feira. E aí o Pompeu, ó, vem a público falar que precisamos de líderes religiosos de todas as religiões para denunciar as violações da liberdade religiosa quando e onde ocorram, defendendo as religiões. Olha só, o governo que luta pela liberdade religiosa. Isso aí que ela é contra. Ela quer que dia 3 mude. E é o que eu falei para vocês. Ontem eu mostrei que tá rolando aí uma possível movimentação de mover produtos que requerem pouca mão de obra, pouca tecnologia, produtos manufaturados simples, lá dos amiguinhos do Dória e pegar esse parque industrial que é simples de recriar e mover para a Índia. E vocês estão vendo que tá tendo conflito mesmo em região de fronteira entre Índia e os amiguinhos do Dória. E onde é que tava o Pompeu ontem? Tava na Índia. E esse rapazinho aqui, ó, com essa roupa engraçada, esse senhor, mais respeita, é ninguém menos do que o ministro da defesa do país. Ministro da defesa. E isso aqui eu não sei, mas esse cara tá parecendo como militar, viu? Vai vendo, vai vendo. Por isso que, por mais que o mundo tá complicado, gente, eu olho pro cenário e falo, cara, depois que passar essas eleições, eu espero, pelo nome de Jesus Cristo, que dê o Donald Trump. Eu acho que a gente pode dar uma respiradazinha, que eu acho que o mar vai começar a soprar pro nosso lado, gente. E aí, falando de eleição, olha só isso daqui pra gente falar rapidinho mesmo. O Novo resolveu expulsar o Felipe Sabará.
E aí o pessoal falou, porque o Novo é um partido autoritário, isso aqui. Não, gente, o Novo não é um partido autoritário. Nunca foi. O Novo é um partido que tem regras bem claras do que eles querem lá dentro, sabe? Não é que o Novo não gosta de conservadores nem nada, até porque o Sabará passa longe de ser um conservador. Olha só o seguinte, esse aqui é o Sabará. Entre a direita e a esquerda existem os liberais, que trabalham de forma inteligente para construir um país que vá para frente. Nem de esquerda, nem de direita. Várias pessoas no passado perguntaram pro Sabará, né? E aí o cara vem aqui, vem cá, me diz aí, bicho. Admiro o Partido Novo assim como o Zema. Vejo nele uma direita racional, técnica e ponderada. Ficar em cima do muro é péssimo. Ele diz o seguinte, sem muro, pra frente. Nem esquerda, nem direita, pra frente. Que medo é esse de se assumir de direita, cara? Quem fica em cima do muro não resolve ganhar nada. Pra frente. Acho um erro não se admitir de direita. Não somos de centro nem de esquerda. Acima de tudo, não podemos parecer estar em cima do muro. Vamos pra frente. Liberdade com responsabilidade, prudência e sofisticação. Gente, o Partido Novo é um partido extremamente progressista, mesmo de esquerda, valores morais de esquerda. A única coisa que aconteceu realmente com o Sabará é porque ele resolveu, nas entrevistas, fazer um elogio que merece pro presidente Bolsonaro e acabou fazendo aí umas falas do Maluf que pegou mal. Foi só por causa disso. E porque ele resolveu atacar o Amoedo. Se ele tivesse ficado de boa, sabe, ele tava no partido. Porque o Novo é assim, cara. O Novo é como se fosse um partidão de esquerda. E você vê, olha só o Marcelo Castro, o cara que falava lá que a questão do rap, que o cara não devia nem ser preso. Fala assim, o cara foi preso, tráfico nem devia ser crime. Tá? Faz, mano, o cara já tá livre. Aí você vê que ele compartilha o cara, fala assim, teve a carreira de sucesso, venceu um câncer e resolveu mudar o Brasil. Esse é João Amoedo. Você vê, o Marcelo Castro, que defende isso daqui, ele tinha sido expulso do partido. Por quê? Porque era ação da mídia, né? Porque falou, cara, o candidato a vereador do Novo tá defendendo a soltura do André do Rap. E aí o cara, babando pra Amoedo, depois de novo, João Amoedo tem o mesmo defeito que eu, com mais maturidade e serenidade. Tenta convencer as pessoas pela racionalidade. Infelizmente, não é nada efetivo nos tempos de rede social. O que vale é a lacrada. E aí, no dia de ontem, nós descobrimos o seguinte, amigos, a Comissão de Ética do Novo revogou a suspensão da minha filiação ocorrida em função do fadado tweet. Com isso, eu volto à campanha de maneira altiva e com a confiança renovada nas instituições do partido. Obrigado por todas as mensagens de apoio e vamos pra cima. O Roberto Mota, que esse sim é fundador do partido, sabe? Foi o cara que teve a ideia e contou para Amoedo e montaram junto, depois foi expulso do partido. Esse realmente foi expulso por ser um conservador e por ser um liberal. Isso foi lá no início. Hoje em dia, só quem entra no Novo achando que o Novo é qualquer coisa, a não ser um partidão de esquerda, que cara, não aceita, sabe, pessoas de direita, assim, que elogia a direita, não é que pessoas de direita. Pessoas que elogiam a direita, cara, se engana. Porque se você entra no próprio site do Partido Novo, você vai em Dúvidas Comuns e pergunta qual é a ideologia do Novo. Qual é o posicionamento do Novo sobre aborto, drogas e outros? Fala o seguinte, entendemos que discussões relevantes como a legalização, ilícitas ou aborto não devem constar na agenda do Novo neste momento. Não agora, talvez no futuro, mas tá aí o Fábio Osterman lutando pela legalização, tá o Vinícius Poit, tá o Thiago Mitraldi, tá todo mundo, mesmo que não seja para agora. São questões com importantes aspectos ético cultural do país, isso e aquilo outro, entendendo a importância de temas como esse, mas procuramos criar unidade nas discussões de assuntos como papel do Estado, eficiência, blá 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 blá. No futuro, a gente vai se envolver nisso daqui. Então pensem muito bem nessas eleições, se vocês vão votar no Novo. Se for o menos pior, se por exemplo for uma eleição para prefeito que você tem o PT, o PSOL e o Novo, ainda ia ficar meio balançado, né? Falar, rapaz, será que não vou de PSOL não? Brincadeira, não é possível, né? Eu não quero acreditar que o Novo é pior que o PSOL e o PT, mas para mim Novo é o mesmo patamar, no mesmo patamar do Novo e do PSOL, do PT e do PSOL. E só para chegar aqui o final do vídeo, só para avisar para vocês que Felipe Neto, ele segue, sabe, na tentativa de tirar todas as formas de sustento do professor Olavo de Carvalho, utilizando seu perfil com milhões de seguidores, divulgando o saque, fizeram um site, bloqueia PagSeguro, para juntar, sabe, números
e de pessoas para colocar pressão para removerem o direito do professor Olavo de Carvalho de receber pagamentos via PagSeguro. Ou seja, tá tirando o sustento do cara. Eles realmente querem tirar a comida de um senhor de idade. Ele vai sobreviver como? Mas que esse pessoal não quer que o Olavo continue podendo, sabe, viver, se alimentar. Mas esse mesmo rapaz que defende isso foi aqui, ó. Exclusivo, Ministério Público Federal aceita nova denúncia contra Felipe Neto. O Ministério Público acatou mais uma denúncia e na representação constam aproximadamente 38 links de vídeos com supostas práticas de coisas assim complicadas e também pediram para analisar um livrinho dele, sabe? Assim, a trajetória dos maiores youtubers do Brasil, que tem uma brincadeira que eu grifei aqui, ó. Quem quiser ler o nome da brincadeira, ó. Casa, pam pam pam, pam pam pam. E eu queria deixar aqui a menção que você pode ver aqui, ó. O Ministério Público Federal, ao analisar as informações prestadas, entendeu as possíveis práticas de crime e enviou este para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que deu origem às investigações em cima do vídeo dossiê Felipe Neto postado pelo youtuber Nicolas Ferreira, que é candidato a vereador em Minas Gerais pelo PRTB. Eu nunca lembro o nome da cidade, mas deixa o nome aí, tá vendo? Nicolas Ferreira, rapaz jovenzinho, já apareceu com o Eduardo Bolsonaro, quem não conhece, dá uma pesquisada. E eu termino o vídeo de hoje, gente, deixando uma sugestão para vocês que visitem o meu Twitter, tá como post fixado, para você ver como as coisas são engraçadas, como é bom a gente revisitar a história. Sabe, hoje a gente vê direito... Quem consegue entender a influência de professor Olavo, aqueles que conhecem, eu tenho certeza que vai se interessar por isso daqui. Todo mundo deve saber que o professor Olavo tem um COF, que é o que Felipe Neto quer desmonetizar. Antes do COF, a gente tinha o True Outspeak, que era um programa semanal, que o professor Olavo respondia perguntas sobre política, falava o que realmente estava acontecendo no Brasil e no mundo. E esse programa foi muito importante, ajudou na formação de diversas pessoas que a gente tem hoje, inclusive pessoas que estão dentro do governo, sabe, deputados. Muita gente surgiu aí depois do True Outspeak. E o True Outspeak, ele é tornado público, a ideia vem a público em novembro de 2016, graças ao Yuri Vieira. O Yuri, que estava ali mais cedo, o cara que gosta da retrospectiva histórica, no podcast dele chamado Garganta de Fogo, e o Olavo pede a palavra para falar, o cara, não sei o que, eu me coloco à disposição, para ensinar, sabe, responder perguntas uma vez por semana, eu só quero que alguém me ajude, criar um veículo, seja um rádio online, isso, aquilo, outro. Passado um mês, surgiu o True Outspeak. Então é contra esse senhorzinho, gente. Esse senhorzinho que ajudou tantas pessoas, sabe, a sair da escuridão, que tá tendo essa campanha massiva de difamação e perseguição e retirada de todos os meios de sustentos do senhor. Então, tem aqui meu apoio, peço a vocês, quem puder, manda um e-mail pro PagSeguro, falar, PagSeguro, por favor, nós amamos o professor Olavo de Carvalho, não sejam igual o PayPal, não participem dessa perseguição. E também quem puder, manda mensagem pro PayPal para poder reverter a situação. Então por hoje é isso, fico por aqui, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu galera.